Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas, e até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra de hoje está na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Amém? Capítulo 10. Na medida que eu vou lendo, eu já vou começando a explicar para não ficar muito extenso, porque o capítulo é longo e o nosso tempo é limitado. Então, ele dá aqui exemplos da história de Israel. E vamos ficar bem atento, porque quando Paulo escreve essa carta, ele está exortando, na verdade é uma exortação séria que o apóstolo Paulo dá aos membros da igreja de Coríntios. Dentro da igreja de Coríntios existiam membros que se achavam muito fortes e existiam aqueles que eram os fracos, que ainda estavam se alimentando daquela, como a gente fala hoje, né? Estava no leitinho, na salada, ainda eram meio fracos. Não na fé, eles tinham fé, eles creiam em Jesus, mas eles não se achavam fortes o suficiente como os outros, que se achavam tão fortes a ponto de frequentar os templos pagãos de Coríntios, e existiam muitos templos pagãos em Coríntios, para participar das festas no intuito de comer a carne que era servida lá, porque a melhor carne, e isso até mesmo dentro da religião judaica, a melhor carne ela era oferecida no templo, e o restante do que não era sacrificado era comido ali no templo. Então eles estavam de olho na carne que era servida no templo. Então eles se achavam fortes o suficiente para estar entrando naquele templo onde havia essa distribuição da carne, mas que depois disso também havia festas, haviam bebedices e haviam também a prostituição, porque as sacerdotisas desse templo, elas acabavam sendo prostitutas, elas mantinham relações sexuais com os frequentadores desse templo, porque muitas delas eles faziam uma encenação da fecundação da terra. Então, eles encenavam essa fecundação da terra fazendo mesmo sexo com as pessoas que estavam ali participando daquela cerimônia. Os fortes de Coríntios não viam problema nenhum em comer a carne, porque realmente não tem problema nenhum em comer a carne. Nós estamos livres para comer todas as carnes. Lembra daquele sonho que Pedro teve, né? Deus desce o lençol com todo tipo de comida, porque Pedro também tinha essa questão, né? Eu não vou comer comida aí que eu considero imunda, né? A vida inteira, né? Levando aquela vida de não comer isso, não comer aquilo, porque os judeus têm uma dieta religiosa. Então eles se viram assim: eu não tenho problema nenhum em comer essa carne, vou lá, como a carne e volto, não tem problema nenhum. Só que eles se colocavam numa posição assim, meio complicada em relação a Deus. É como se não estivesse vigiando, né? Existe uma outra palavra que eu vou lembrar no decorrer daqui, eu vou acabar falando. Mas assim, numa posição de que você está provocando, não está vigiando, porque você vai para um lugar aonde existe depois a bebedice, existe aquelas festas, existe a orgia, tudo aquilo, e você se expõe, vamos dizer aqui, você está expondo a um pecado que depois pode vir. É difícil você ir no templo, eu vou comer aquela carne, tudo bem, eu volto, venho embora. Até porque os coríntios participavam, antes de conhecer a Cristo, antes de se converterem ao cristianismo, eles participavam daquelas festas. Então, você voltar para aquelas festas e participar daquilo era meio complicado para eles, mas eles se achavam fortes o suficiente para ir comer a carne que eles queriam comer e voltar sem problema nenhum. Eu quero dizer aqui para vocês que o problema não era a carne, o problema era a exposição que eles estavam ali se colocando e na facilidade que a gente tem de cair no mundo, cair nessas tentações que a gente tem que fugir. Eles não tinham nada que tá indo para o templo comer a carne, né? Aquela coisa
meio que assim, você é liberto do vício da bebida. Vamos colocar um exemplo básico. Deus me libertou da bebida. Você vai para happy hour com um amigo num dia do sol, 40 graus, sabe que vai servir chopp, vai servir cerveja. Você vai para esse happy hour para quê? Você sabe que você vai estar se expondo. É uma fragilidade sua, você vai estar se expondo ali. Aí você fala, não, eu vou para o happy hour, mas eu vou tomar só um suquinho de caju, vou tomar só um suquinho de laranja e vem embora. É complicado, hein? Porque é muito fácil você estar naquele pessoal todo mundo ali, e você de repente cair nessa tentação aí. Então Paulo dá uma exortação forte para eles: não abusem do privilégio que vocês receberam de Deus, porque muitos abusaram lá no passado, muitos israelitas abusaram lá no passado e Deus se aborreceu deles. É tanto que do Egito saiu, vamos dizer aí, 1 milhão de pessoas. Quantos entraram na terra prometida daquele 1 milhão de pessoas que saíram? Nem Moisés entrou, nem Arão, nem Miriam entrou. Caleb e Josué, porque firmaram ali na fé, e aquela geração que não pecaram contra Deus quando os espias foram espiar a terra de Canaã. Então é uma passagem bastante interessante para a gente se manter vigilante. Olha aqui o que diz a palavra, o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios nessa exortação. Ora, irmãos, não queremos que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizado assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Vou parar aqui. Porque quando eles passaram pela nuvem, quando eles passaram pelo mar e debaixo da nuvem, a nação toda de Israel foi batizada em Moisés. Tá? Quando houve aquela passagem, aquela maravilha que Deus fez, naquela passagem todos foram batizados pela nuvem e passaram ali pelo mar e por Moisés. Então aí ele já está lembrando aí o que aconteceu com nossos pais. Quem eram nossos pais? Os israelitas lá que saíram do Egito. Todos eles comeram de um só maná espiritual, que era o pão que Deus mandava para todos eles comerem. Aquele pão, gente, representava Cristo. Por isso que fala que é um pão espiritual. Ele era um pão real, material, era um pão, mas ele era um pão também espiritual, porque representava Cristo. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Então você vê ali uma ceia praticamente, né? Então eles comiam do pão espiritual, que era o maná, e bebiam de uma água espiritual que saía da pedra, que era Cristo. A pedra era Cristo. Entretanto, olha aí, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O que eles cobiçaram aqui? Eles cobiçaram as coisas que existiam no Egito, a carne, o melão, a cebola, aquelas coisas todas. É complicado quando a gente quer servir mais o estômago do que a Deus, né? A pessoa às vezes quer servir mais o estômago do que servir a Deus. Então eles reclamaram, né? Que lá tinha isso, lá tinha carne, lá. O que está acontecendo aqui em Coríntios, né? É muito parecido. Acho que é por isso que Paulo usou esse exemplo, né? Eles cobiçaram o que tinha lá no Egito e que ali, agora no deserto, não tinha mais. Mas eles esqueceram que ali no Egito eles eram escravos. Da mesma forma que esse pessoal aqui de Coríntios, eles eram escravos do mundo. E agora eles tinham a liberdade em Cristo. E eles não deviam agora, tendo essa liberdade em Cristo, acabar se achando que são privilegiados, né? Abusando da graça de Deus, como eles cobiçaram. Então, olha, não façais, pois, idólatra como alguns deles, portanto, está escrito. Essa passagem a gente encontra em Números 13, 14, quando o povo de Israel, eles estavam bebendo, eles estavam comendo e Moisés subiu para o monte e lá ele ficou. Deus tinha algo com Moisés, a gente sabe disso, né? Só que para os israelitas, Moisés estava demorando, não ia voltar mais, e começaram a falar para Arão, né? Vamos fazer um Deus para nós. E Arão, se sentindo pressionado,
acaba recolhendo todos os utensílios de ouro, anel, pulseiro, brincos, e forjou um bezerro de ouro. E depois daquele Deus forjado, eles se prostraram diante daquele Deus, né? Como a pessoa tem o desespero, né? Para ter algo palpável, né? O nosso Deus é um Deus invisível, a gente não vê. Mas as pessoas tinham ainda aquela coisa de ter algo palpável, né? Se prostrar diante algo, né? Que seja visível, né? Isso é um erro de toda a humanidade, né? A gente tem as pessoas, no geral, têm essa necessidade de ver algo e se prostrar diante de algo. Era o que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. O bezerro de ouro foi feito, eles reverenciaram aquele bezerro, se prostraram diante daquele bezerro, colocaram aquele bezerro como se fosse um Deus que ia guiar eles no deserto. E depois daquela prostração toda, daquela reverência, prostração não, daquela reverência toda, tendo ele como Deus, caíram na orgia, caíram na bebedice. Olha como é fácil, né? O povo acabou de sair, viu o Mar Vermelho se abrir, passaram a pé seco e passaram para o lado de lá. Quando o faraó entrou, o exército de faraó entrou, o mar se fechou, matando todos. E mesmo assim, vendo essa maravilha, o povo cai nesse tipo de tentação, de erro, né? E isso é para todos, gente. Ninguém aqui, eu sempre falo, ninguém é blindado. E isso é para todos. Então, aí essa passagem está em Números. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se e depois se divertiram, que foi aquela festa toda, né? Aquela, vamos dizer, né? Entraram naquela orgia toda, é como se tudo que aconteceu, esquece. As pessoas esquecem muito rápido o que Deus faz, hein? A gente percebe aí que as pessoas esquecem muito rápido o que Deus faz, os livramentos de Deus. Aquele povo era escravo. Agora, no deserto, queria até a carne que tinha lá do Egito, uma carne que era dada sob escravidão, sob penúria, sob sofrimento. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles, lá também de Israel, o fizeram e caíram um só dia 23.000. Essa passagem aqui também está em Números 25, essa imoralidade aqui, foi quando o povo de Israel se envolveram com mulheres moabitas. E elas entraram no acampamento e eles se envolveram com as mulheres moabitas, que era algo que Deus não queria, porque Deus queria o povo dele santo, um povo que não se misturasse, era uma nação escolhida. Deus podia escolher vários ali, existiam os babilônicos, existiam outras nações muito mais fortes, mas Deus escolheu Israel. E Deus não queria que houvesse essa mistura. E colocaram uma mulher israelita dentro da tenda do acampamento de Eleazar. E Eleazar matou o homem que colocou essa mulher moabita dentro da tenda dele, lógico, né? Tá ali, né, se envolvendo sexualmente com ele. E daí que foi uma praga mesmo, aí saiu a matança toda. E nesse acontecimento, Paulo fala, lá está 20.000, aqui Paulo fala que 23.000 pessoas morreram. Não há contradição, que quer dizer que muitos morreram. Aí umas 20.000 morreram, 20.000 israelitas nessa passagem aqui só. Olha como Deus se aborreceu de pessoas que começaram a abusar dos privilégios, porque tudo que eu estou falando aqui são pessoas que abusaram dos privilégios que Deus deu. Não acompanhando o Senhor à prova. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pareceram pelas mordeduras das serpentes. Foi no caso que quando eles começaram também a reclamar, que queriam a carne, estavam cansados do maná, e Deus também... Povo difícil, povo rebelde, povo idólatra, povo que não tem consciência, e deixou cair um monte de serpente. As serpentes picaram um monte de israelita. Moisés teve que fazer uma cruz. Deus pediu para Moisés, faça uma cruz, e quem fosse picado, que olhasse para a cruz
que representava Cristo, é lógico, para eles não morrerem. Olha quantas coisas eles fizeram ali no deserto. E foram pelas serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Isso aqui foi um levante que teve quando Corá também se levantou querendo ser um sacerdote e influenciou algumas pessoas. Deus também se revoltou daquilo e abriu a terra ali, aí muitos foram. Moisés ainda tentou interceder, né? Não mata esse povo, né? Moisés tinha um carinho muito grande, porque Moisés tirou eles do Egito, né? Viu tudo, né? E agora estava vendo morrer ali de milhões, né? Mil foram morrendo. Então Moisés orou, pediu para Deus não entrar com providência contra aquele povo, mas Deus só dá licença que eu vou destruir. E o anjo foi, destruiu mesmo, não teve, destruiu. Porque Deus também é um Deus de juízo, né? Deus também julga, às vezes na hora, né? Lembra com Nabucodonosor? Ele, eu sou isso, né? Eu que fiz esses castelos, tudo isso é obra minha. Deus julgou na hora, né? Fez ele parecer um animal. Na hora Deus julgou. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e ficaram escritas para advertência nossa. Paulo explica, tudo isso que aconteceu foi escrito e ficou como exemplo para advertência, para nós, né, ficarmos advertidos disso. E advertência nossa, de nós, outros, sobre quem a fins dos séculos, que nós estamos no fim dos séculos, desde Pentecostes, nós estamos vivendo nos últimos dias, tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Paulo está dizendo assim, existe uma tentação que nós vamos passar mesmo, nós estamos aqui, nós vamos passar por tentações. Deus vai estar conosco nessas tentações. Deus vai dar livramento, Deus vai estar segurando nossa mão. Por isso que a crente sofre. Lógico que a crente sofre. Nós passamos por privações, nós passamos por tentações. Isso é algo da vida cristã mesmo. Mas a palavra fala que essas tentações humanas que vão vir sobre a gente, Deus vai estar conosco, Deus vai estar com as mãos ali, com a gente. Até porque essas tentações também, é lógico que Satanás trabalha, mas Deus também tem controle sobre Satanás. Então Satanás vai até onde Deus permite, né? Deus tem ali a rédea de Satanás. Satanás é um anjo caído, Deus tem as rédeas dele, então vai até onde Deus permite, até onde a gente pode suportar, a gente pode ter certeza disso, Deus vai estar conosco. Agora tem uma tentação que a gente vai de encontro, que é no caso desses coríntios aqui. É uma tentação que eles estavam indo de encontro. É a mesma coisa que você falar assim, eu vou tomar um veneno, Deus vai mandar um anjo, vai limpar meu corpo todinho e esse veneno não vai me fazer mal. Não faça isso, você vai morrer. Você vai morrer porque você está indo de encontro à tentação. Você concorda aí que você está indo de encontro à tentação? Eu vou pular de um edifício de não sei quantos andares porque Deus vai me proteger. Deus não vai fazer isso, porque você está indo de encontro àquilo, não é algo humano que você, durante a sua vida, durante a sua trajetória de vida, você pode passar com mais ou com menos frequência. Deus é que vai saber como isso vai ser aplicado na sua vida, se vai aplicar, se não vai aplicar. A gente sabe que isso acontece com quem crê e quem não crê em Cristo. As pessoas nesse mundo, elas estão mesmo aí, vão sofrer por tentações. As pessoas que estão com Deus, que estão em Cristo, lógico que Deus vai ajudar a gente a passar por essas provações, por essas tentações, mas não provoque, não abuse desse privilégio que Deus deu para você, que Jesus venceu na cruz. Não abuse disso, não seja você uma pessoa que acha, que se sinta
tão forte a ponto de ir ao encontro a esses tipos de tentações. Você pode se dar mal, você pode cair. Deus te livrou do vício. Não ande com pessoas que façam uso de entorpecentes. Você está livrado, Deus te livrou do vício de drogas. Vamos colocar aqui de drogas, de substâncias mesmo de drogas. Por que é que você vai andar com pessoas que usam isso? Vai manter amizade com pessoas que fazem uso desse tipo? Você vai estar se colocando numa posição complicada. Você vai estar se jogando numa tentação aí que você não tem controle. Você ainda não tem controle disso. Você pode cair nessa. E a gente vê na história, até hoje da igreja, muitos pastores, muitas pessoas que estavam no palco, que estavam louvando, que estavam cantando, que estavam pregando, que foram abusados dos privilégios de Deus porque se achavam fortes demais e caíram. Nunca se achem forte demais. Nunca se achem forte demais. Principalmente naquelas áreas que você tem legalidade. Se você tem legalidade no adultério, por que você vai estar em condições, em situações que pode promover o adultério? Por quê? Você vai estar se colocando numa posição de fragilidade. Então não vá de encontro a isso. Fuja disso. Os coríntios aqui, os irmãos aqui da igreja de Coríntios, eles estavam se colocando numa posição de fragilidade porque confiavam que eram fortes demais a ponto de ir comer a carne e voltar. Vocês acham que realmente eles comiam a carne e voltavam? Eles estavam no meio de toda aquela idolatria que eles conheciam, eles estavam no meio da sacerdotisa, eles estavam no meio daquela atmosfera onde as trevas prevaleciam, e você acha que eles faziam só aquilo? A gente tem que colocar aí um ponto de interrogação, né? Eles estavam numa situação ali complicada. Então, fuja de tudo que você veja, que você consegue ver, que você não tem domínio disso. E não pense que você tem domínio, porque você não tem. Não se sinta forte o suficiente a ponto de abusar dos privilégios que Deus deu para você. Deus te livrou disso. Deus te tirou das drogas, te tirou do vício, te tirou da bebedeira, te tirou do adultério, te tirou dessa mente às vezes poluída que a gente tem da pornografia. Não cause situações para você voltar nisso, porque você não vai ter força suficiente para você lidar com a situação e você pode cair e se afastar de Deus. Numa dessas aí, numa brincadeira, às vezes você pode se afastar de Deus. Você veja que Deus não se agradou. Deus deu livramento para o povo de Israel, tirou Israel do cativeiro do Egito, 400 anos de cativeiro, de escravidão no Egito, batizou todos eles, mandou maná, mandou uma rocha que tirava ali a água, que era Cristo, a rocha era Cristo, e Deus não ficou satisfeito deles. Eles morreram quando os espias voltaram lá da terra prometida. Eram 12 espias, um de cada tribo. Eles foram lá espiar. Quando eles olharam lá, eles viram que a terra era boa, era frutífera, tanto que eles voltaram com um cacho de uva que tinha que ser pendurado, né? De tão grande que era o cacho de uva. Então era uma terra frutífera, uma terra que emanava leite e mel. Moisés mandou, vai espiar essa terra, veja, né, como é que é, traga aí informações militares dessa terra. Eles voltaram todos falando, porque lá eles viram o quê? Eles viram gigantes, filhos de Enaque. Eles voltaram lá falando, nossa, lá tem gigantes, nós somos assim, formiguinha perto deles, vão destruir a gente, nós não temos capacidade nenhuma. E os únicos que falaram, não, a gente consegue, a gente tem um Deus que é maior que todos esses gigantes, que foi Josué e Calebe, que foram os únicos que entraram na terra prometida. E aquela geração que não pecaram, as crianças, vamos dizer assim. Os adultos, Deus falou assim, ó, dá meia volta, volta para o deserto, vocês vão morrer um por um nessa terra. E foi o que aconteceu.
Deus se aborreceu de todos aqueles que Deus deu livramento. Olha aí, tá vendo como que a gente corre perigo? Deus deixou morrer no deserto todos aqueles, menos Josué e Caleb e as crianças, porque as crianças não fizeram parte daquela reclamação toda. Murmuraram, não creram em Deus, não creram no poder de Deus. Deus abre o mar, já tinha livrado das pragas do Egito, já tinha dado tanta demonstração de que eu sou Deus, eu sou maior que tudo isso aí, e mesmo assim eles murmuraram. Deus se aborreceu deles, e Deus pode se aborrecer da gente se a gente abusar, se a gente ir de encontro ao pecado. Fuja do pecado. A palavra fala aqui, né, que a gente tem que resistir a Satanás, que ele fugirá da gente. Então a gente tem que ficar ali firme na palavra e não se colocar nessa posição, porque aí é a gente que vai estar indo de encontro. Não cobre de Deus algo que você podia fazer. Por que é que você vai manter relações, manter comércios, fazer transações com pessoas que você sabe que não são certas, pessoas que você sabe que já tem um histórico de passar a perna nos outros? Por que é que você vai ir de encontro a isso? Por que é que você vai fazer algo que Deus já te livrou? Por que é que você vai experimentar, sei lá, uma droga sabendo que você vai ser hoje só, amanhã não mais? Não faça isso, porque é nisso que grandes pessoas caíram. Grandes pessoas caíram. E aqui a gente tem aquela palavra que é muito interessante aqui, que fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, Deus é fiel, mas aqui, ó, pelo contrário, mas é outra palavra que eu quero falar aqui. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. Então, você que está em pé, cuidado para que você não caia. Amém, meus amados? Fica essa palavra aí. Você é forte, você é fraco, mas você, independente disso, você está em pé. Cuidado para que você não caia. E esse dito que o pessoal fala aí, cair é do homem, o levantar é de Deus, isso não está na Bíblia, tá? Isso aí é invenção do homem. Como muitas coisas que a gente ouve os homens reproduzindo aí, a gente ouve na Bíblia, não está na Bíblia. É lógico que Deus pode te levantar, mas não está na Bíblia. Nesse caso aqui, ó, em Israel, lá com o pessoal de Israel, Deus deixou morrer no deserto. Caíram, Deus deixou morrer. Então, cuidado com o que falam. Falar, o cair é do homem, levantar é de Deus. Não tem respaldo bíblico para isso. Pode ler. Não é escriturístico. Então, vigie nessa terra. Cuidado, não perca a sua salvação. Teve gente que perdeu a salvação na porta da terra santa. Você vê Moisés, né? Deus falou lá, tem um lugar eu marquei aqui. Ele falou em Massá, bata na pedra que vai sair água. Ele bateu na pedra e saiu água, Moisés. Depois, 40 anos depois, lá na frente, estava lá em Merimbá, Deus fala para Moisés, fala com a rocha que vai sair. Fala, agora fala. E Moisés foi lá e ó, bateu na rocha, bateu na rocha, nessa rocha que era Cristo, representava Cristo. E olha o preço que ele pagou, não entrou na Terra Santa. Na porta da cidade, você pensa que você está na porta, você está entrando, ficou de fora, porque se achou talvez forte demais, né? Eu faço o que eu quero. Bateu na rocha, a água saiu, mas ele perdeu a entrada. E isso, gente, pode acontecer com qualquer um de nós, comigo, com você. Não existe santo tão santo. Então, por isso que você que está em pé, cuidado para que você não caia. Vigia nessa terra. Amém, meus irmãos? Que essa palavra venha entrar no coração de vocês. Medite nela dia e noite, porque está aqui a nossa salvação. Deus abençoe a vida de vocês. Estarei orando por todos e até o próximo programa, em nome de Jesus.